Hoje eu vou mostrar um vídeo de trailer pra vocês aqui, tropa. Porra, deixa isso daqui aqui, rapaz. Ele é muito bom pra jogar, tropa. Se vocês quiserem, eu dou a sense dele. Se vocês quiserem uma sense, é só vir aqui comigo, tá bom? Eu tô cheio de sense. Tá bom, tropa? Que eu vou dar, tipo, um bocado de licença aqui pra vocês pegarem. Sim, eu tenho um bocado de licença guardado. Se liga, tropa. A licença não é muito boa pra puxar capa, mas que o boneco tá parado e eu tô saindo de balbal. Mas com as outras armas ela é boa.